Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor, paz do Senhor, né? Como a pastora Shirley já falou, meu nome é Luiz. Para quem não me conhece, é um prazer muito grande estar aqui ministrando para vocês, uma honra muito grande. E vamos reiniciar, né? A gente está retomando essa caminhada de fé, de crescimento espiritual, de dedicação ao Senhor. A minha oração é a mesma que a pastora Shirley, que o Senhor venha nos renovar, venha nos encher do Espírito, encher da palavra, e que nós possamos juntos crescer, juntos, né? Falei com o Bruno, né, que fala com o pastor Roberto. Agora, como a gente está aqui, tem internet, tem tudo a gente fazer ao vivo, as lives, as pastoras pularam de alegria quando eu falei, glória a Deus, você vai atingir tantas vidas, vai ficar gravado no Facebook, no Instagram, né? Mesmo quem não vê ao vivo pode ver depois. Então, né, atingir aí as pessoas que têm sede e fome do Senhor. Às vezes por um motivo não puderam, não conseguiram acordar cedo, mas podem acompanhar. Então nós vamos começar, amados, com 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, abre aí sua Bíblia. Antes de iniciar propriamente o texto, quero falar um pouquinho de como que era a cidade de Corinto, né? Uma cidade icônica que Paulo ministrou ali. Paulo e outras pessoas levaram o evangelho, ali cresceu uma igreja, ali houve um avivamento, né, em Corinto. Mas como que era a cidade de Corinto? E assim, eu quero que vocês tenham liberdade de levantar a mão, de participar, de falar, tá bom? Tem alguma dúvida? Então fiquem na liberdade, tá bom? Que é uma escola dominical, a gente pode se comunicar e se interagir, amém? Então tá bom. Então Corinto era uma capital, era uma cidade importante, não era uma cidadezinha de interior, era uma cidade capital, extremamente comercial e rica. Podemos dizer que ela era uma cidade rica, portuária, uma cidade com muita entrada e saída de comerciantes, viajantes, muito comércio, muitas pessoas de várias nações, de várias religiões, de várias cosmovisões, entrando e saindo a todo momento para aproveitar deste local de extrema riqueza, muita compra, muita venda. Então, muita bagunça também, muita bagunça por esse meio cheio de pessoas diferentes e num mundo ímpio, num tempo até então totalmente sem Deus, sem Jesus ali, né? Essa montoeira de pessoas levava a um local, aquele local ser extremamente bagunçado. Eles usavam o termo corintianizar, não sei se vocês já ouviram falar. Corintianizar é quando as pessoas que estavam em Corinto, não necessariamente que eram de Corinto, porque quem estava lá, muita gente de passagem, né? Eles iam se entregar ao diabo, ou eles iam fazer todo tipo de orgia sexual. Então eles usavam essa palavra, era um jargão local. Vamos corintianizar hoje. Então, só para você ver como que era a visão de Corinto mesmo naquela época. Todo mundo sabia que Corinto era assim. Era uma cidade totalmente devassa, era um local totalmente devasso, longe de Deus, entregue ao diabo, por assim dizer. E é nesse ambiente que Paulo vem pregar o evangelho. É nesse ambiente que a pregação ali acontece. Um ambiente hostil, um ambiente pecaminoso, um ambiente contaminado por luxúria, idolatria, moralmente corrupto, né? E é ali que nasce uma igreja com todos os dons espirituais. Incrível, né? Onde abundou o pecado. Fala forte. Isso, você sabe, tá ali segurando, né? Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nesse ambiente, Paulo vem ministrar o evangelho. Nesse ambiente hostil, a igreja cresce. Só para a gente aprender, né? Que não é porque ali é totalmente afastado de Deus, as pessoas sem Deus, as pessoas sem temor, que não vai ocorrer ali um avivamento. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É um ambiente perfeito para a luz chegar. Onde está muito escuro, você liga uma lanterninha, aquela luz fica muito forte. Num ambiente claro como esse, se eu ligar, nem tanto assim, você só vê o foco de luz lá na lanterna. Mas ali a luz chegou
muito forte. E a grande dificuldade ali de Paulo, ali dos cristãos, é exatamente isso. As pessoas que formaram a igreja de Corinto eram exatamente essas. Eram essas pessoas que cresceram nesse ambiente, com essa cosmovisão, pessoas corruptas, pessoas idólatras, pessoas sexualmente depravadas, né? Um local onde o comércio, a banalidade, tudo era muito grande, Então, a gente vê uma igreja crescente, a gente vê uma igreja, pelo menos no seu começo, fértil em poderes, em dons espirituais, num ambiente hostil, com pessoas muito difíceis. Será que algum líder aqui já teve que lidar com pessoas difíceis? Imagina Paulo, imagina essa igreja. Então qualquer coisa que a gente passou é fichinha, vocês concordam comigo? É fichinha, perto daquilo que Paulo viu, perto daquilo que Paulo enfrentou, né? Então é interessante considerar isso. Agora eu entro no versículo 1, vocês já estão aí, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É o prefácio, as saudações de Paulo, né? Aqui eu só quero chamar a atenção para a presença de Sóstenes. Então, quem escreve a carta aos Coríntios é Paulo e Sóstenes, né? Alguns teólogos vão discutir, não, quando Paulo cita alguém só está escrevendo e ele está relatando tudo, mas isso não é muito aceito, né? Várias cartas, Paulo cita pessoas que escreveram junto com ele, né? Cita outras pessoas que escreveram. A gente tem mania de dar todo o crédito a Paulo, né? Mas outros homens de Deus, outros cristãos, isso é legal para a gente idolatrar um pouquinho menos Paulo, né? A gente quebrar uma ou duas das 10 imagens de escultura que a gente tem de Paulo lá na nossa casa. Paulo é o meu personagem preferido do Novo Testamento. Eu sou muito fã de Paulo, né? Brincadeiras à parte, mas eu amo muito a vida, o ministério de Paulo. Mas a gente tem que entender que tudo é pela graça de Deus, nada é o homem de verdade. E quando você vê que tem outras pessoas, às vezes aquela revelação, aquela grandeza tão linda que está ali, você fala, nossa, como Deus inspirou esse homem de Deus. Às vezes foi Sóstenes que teve aquela revelação, a gente não sabe, né? E é bom não saber mesmo, olha que legal, está ali em oculto, só para a gente saber que vários homens de Deus são grandemente usados, anônimos, e esses com um nome poderoso, como o grande apóstolo Paulo, né? Outro dia na nossa célula, a gente viu aqui, Paulo, apóstolo de Cristo, foi tremendo. Então a gente tem essa idolatriazinha que a gente tem que tomar cuidado. Continuando a partir do versículo 4, nós vemos aqui ações de graça. Versículo 4 diz: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom. Olha aí, não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu mandei o material, queridos, está aí no grupo, tá? Não está impresso e tudo mais, até vim tentar imprimir ontem à noite, estava pronto, não consegui, mas o material está aí no grupo EBD, tá? É um grupo único, né? A gente não tinha um grupo único. Unificar, eu deletei o da noite, aí eu só achei o único, aí tem o da manhã também, sei que eu não... já encaminha lá, alguém deve ter aí o grupo único.
Mas no da manhã não tá. Tem um da manhã que elas fizeram. É. No geral, manda no da manhã também, e aí depois a gente deleta o da manhã e faz um grupo único, né? Mas só para o pessoal ter aí, quem quiser até já abrir e tudo mais, não usar aí, escondidinho, tá ali no WhatsApp, né? Tá fingindo, não, tô acompanhando aqui, deixa eu só dar um negócio importante, né? Então, amados, não faltava nenhum dom para eles, não faltava nenhum dom, né? Fluíam nos dons espirituais. Alguém de nós que vai ministrar mais à frente, né? Quando ele fala dos dons, organização dos dons, como utilizar, como ser organizado na igreja, mesmo com profecias, mesmo com aquilo tudo. Então era uma igreja que fluía muito nos dons e tinha necessidade de ensinar a usar os dons sem ficar muito espalhafatoso, desorganizar, vários profetas falando juntos. Isso alguém vai entrar depois na escala. Somos aí 7, né? Nós estamos em 7, né, pastora? 7 professores aí, alguns professores em treinamento, as pastoras e eu, né? Então nós somos aí uma equipe que tá para servir vocês, para lavar os pés de vocês, né? Um ajudando o outro, um servindo o outro. E quem for ensinar essa parte, só estou dando uma pequena introdução. Eles fluíam em todos os dons. Mesmo assim, nós vamos ver à frente também que era uma igreja extremamente carnal, mesmo fluindo nos dons, extremamente carnal. Interessante, né? Mas a introdução que eu fiz explica isso. É porque olha a cosmovisão que eles vieram, olha o berço deles, olha de onde eles vieram, olha qual que é o ambiente que eles cresceram, o que eles entendem por vida, o que eles entendem por certo e errado. Vieram desse ambiente hostil, totalmente prostituído, idólatra, pecaminoso. Então eles chegam ali, o Espírito Santo vem de forma bombástica e tem um grande avivamento, mas eles continuam com aquele caráter não moldado, com aquela infantilidade, com aquela forma pecaminosa, e com o tempo as coisas vão caminhar. Mas a igreja, sim, apesar de fluir em todos os dons, como Paulo fala, é uma igreja infantil, imatura, carnal, com inumeráveis pecados, falha, igreja cheia de meninices, mas fluindo nos dons. E a primeira e a segunda, especialmente a primeira carta aos Coríntios, ela é muito doutrinária. Ela vem exatamente para corrigir tudo aquilo que estava acontecendo de errado, É uma carta muito assim, né, de ensino, de doutrina, né, diferente de outras, por exemplo, Romanos, que vai falar mais da graça, da fé, comparação com o Antigo e Novo Testamento, a lei, a graça. Ela já vem para doutrinar a igreja, né, e tudo aquilo que ele ensinou para os coríntios nós podemos aprender também cabe, serve para nós. Então, qual que é a primeira conclusão que podemos tirar disso? Deus usando pessoas, fluindo ali todos os dons, em pessoas tão carnais. Só para lembrar, quais são os dons? Alguém me ajuda a lembrar os 9 dons espirituais citados em Coríntios? Nós vamos estudar mais à frente. Alguém pode citar alguns dos 9? Profecia, Marina, cura, bom dia, paz do Senhor, discernimento de espírito, línguas, é isso mesmo, os dons espirituais. É bom sempre dividir em 3 blocos, né? 3 dons que você diz algo, dons vocálicos, né? Que é oração em línguas, interpretação de línguas e profecia. Dons de poder, cura, fé e milagre. Dons de revelação de sabedoria, revelação de discernimento, revelação de conhecimento e discernimento espiritual. Mas nós vamos estudar isso não. E acho que também, mesmo quando a gente entrar nisso, nós não vamos aprofundar em cada um dos dons. Eu creio que não seria muito longo, mas só para citar, existem 9 dons espirituais que o Espírito Santo ele flui nos cristãos. Não necessariamente alguém vai ter todos, como Paulo vai explicar mais à frente, mas eles fluem através do corpo de Cristo, cada um com seus dons para edificar a igreja. Lindo, né? Maravilhoso. Eles tinham todos, tudo que precisa, certo? Errado. É muito bom os dons, muito importante, mas as pessoas ainda não eram transformadas na sua alma, não eram transformadas no seu caráter. Aqui em Corinto, não eram transformadas e precisavam passar por isso para utilizar melhor, com sabedoria, com zelo, com organização, todos esses dons
espirituais. Então, a primeira conclusão que a gente tira disso, pessoas tão falhas, né, usadas por Deus, é que Deus usa as pessoas falhas mesmo. Deus usa eu e você, falhos, pessoas que têm muito a mudar, muito a ser transformadas. Agora, pensa comigo, se Deus precisasse usar só a pessoa perfeita, quem que Ele ia usar na terra? Para pregar o Evangelho, quem que Ele ia usar na terra? 1 Coríntios, no capítulo 1, isso, a gente está no versículo 4 ao 9, quando fala que em Corinto existiam todos os dons espirituais, né, fluindo ali, mas eu estou falando que eles eram muito carnais lá, eles eram muito infantis, muitos pecados, né, e Paulo vem trazendo essa carta para consertar várias coisas, doutrinar várias coisas. A primeira conclusão que a gente tira disso é exatamente isso: Deus usa pessoas falhas. Caiu aí? Deus usa pessoas falhas. Deus usa pessoas que não são perfeitas. É assim mesmo. E aí, como algumas pessoas não entendem isso, idolatram alguém que está ali no altar, achando que a pessoa é um tipo de ET, alguém. Não, eu gosto do pastor Roberto por isso, ele está sempre falando das fragilidades dele. Ele vem com palavras, revelações, transformações, tão usado por Deus na nossa vida, mas toda hora no meio do culto ele fala das fragilidades dele, das lutas, das dificuldades de acordar e orar, do dia que ele acorda mal e tem que buscar Deus, igual eu e você. A gente tem que buscar e está frio, nossa, que eu estou na frieza, Deus que ama meu coração, me aviva de novo, e toda hora a gente passa por isso e somos falhos mesmo, né? Com vários erros, várias coisas que o Senhor está tratando em nós. Muitas pessoas deixam de cumprir o propósito de Deus por não entender isso que a gente está falando, porque a pessoa chega na conclusão de que ela não é digna de servir ao Senhor, que ela não é capacitada, que ela não é boa o suficiente, que ela não pode. Acertou em tudo, né? Um bom cristão, alguém que vai ser usado por Deus, tem que ter esse entendimento. Todos esses tem que saber que não é digno, não é capaz, né? O pastor Paulo César, né, que está bem perto ali do Márcio Valadão, foi meu professor de seminário, e ele falou isso: olha, você vai ser capacitado, você está aqui treinando, mas deixa eu te falar, você vai ser usado por Deus para uma missão que você não é digno de estar fazendo, você não é capaz, não vai te ser dado todas as ferramentas assim igual você está pensando. Então, em vez de você sair e ir para uma churrascaria comemorar, vai chorar até a sua última lágrima no quarto. Foi desse jeito, assim, marcou muito minha vida. Porque assim é a vida do servo, assim é a vida do servo de Deus, é contando com o Espírito Santo. Zacarias 4,6 fala que não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Então, se não for o Espírito Santo, irmão, através da sua vida, através da nossa vida, através da minha, da sua, nós não podemos fazer nada. É admitir que é Ele. Então está preparado. Exatamente. Top, vocês entenderem isso aí, gente, é por causa do Espírito Santo que a gente vai se aproximar, vai ser usado. Você fala, eu sou indigno, acertou. Tinha uma moça que tem uma senhora mais de idade, que eu conheci os filhos e tudo mais, sentia para a célula, ela sempre falava, eu não sou digna, é por isso que não aconteceu isso na minha vida, eu não sou digna e tal. Aí depois de um tempo a gente foi pegando intimidade, um dia eu falei para ela, você não é digna mesmo. Toda vez que você falou isso, você acertou, você não é digna, mas eu tenho notícia, você nunca vai ser, nem eu nem você, nós não somos dignos. Então você está vendo o que você recebeu? Acho que foi numa vez que finalmente ela teve alguma vitória, eu falei, você recebeu uma vitória? Foi graça de Deus e vai ser assim em todas as áreas, na sua salvação, dos seus filhos, nessa área específica, na outra, é tudo pela graça e pelo merecimento da virtude de Cristo. De fato, eu tenho que te falar isso, você não é digna mesmo. Assustou sim.
digno é o Senhor, nós não somos dignos de nada. Então você entendeu isso, você está apto para fazer, e aí Deus vai te aperfeiçoar, né? Então a falta de entender isso tira as pessoas do ministério, do chamado que Deus tem para elas. Olha, por exemplo, Moisés, rapidinho trazendo aqui uma parte do Antigo Testamento para ilustrar isso. Êxodo 3:10. O que Deus fala para Moisés? Agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito todo o meu povo. Lindo, né? É forte aquela história, esse fato que aconteceu. Os filhos de Israel, vai tirá-los do Egito. Então Moisés perguntou a Deus, está em Êxodo 3:10. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Pergunta errada. Errou a pergunta. Quem sou eu? Não importa quem é você. Essa não é a pergunta. A pergunta é quem é ele, e Deus logo veio corrigindo. Você acha que Deus respondeu? Lê a continuação do texto. Não, Moisés, você é virtuoso, você é isso, você é aquilo, até porque Deus fala que ele é o homem mais manso sobre a face da terra naquela época, não é verdade? Quem lembra desse texto? Então ele tinha suas virtudes. Moisés era muito bênção, mas o que ele fala? Quem sou eu? Eu estarei com você. Olha a resposta de Deus. Interessante, né? Quem sou eu? Pouco importa. Já viu que Deus tem essa mania de não responder e responder logo o que importa? Senhor, quando virá o resgate de Israel? Quando que vai ser que Israel vai ser liberto e politicamente vai estar sobre as nações? Foi isso que eles perguntam lá em Atos 1:6, trocando em miúdos. Quando vai vir a restauração de Israel? Não compete a vós saber tempos e épocas, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Não importa quando que vai vir a redenção de Israel, prega meu evangelho, vai vir poder sobre vocês, faz a obra do reino. Quando que a gente vai ser liberto? Um político, a gente acima dos Estados Unidos, da China, da Rússia? Vai pregar o evangelho. Chegou o reino espiritual. Então ele tem mania de saída, do que não é importante, vocês estão entendendo nada, é isso aqui que importa. Então, quem sou eu para tirar os filhos de Israel? Eu estarei com você. Eu amo essa resposta de Deus. Eu amo essas respostas de Deus. Eu estarei com você. Simples, né? E esse será o sinal o sinal de que eu te enviei. Depois que você tiver tirado todo o meu povo do Egito, vocês me adorarão no monte. Legal, né? Lá na frente Deus fala de novo, né? Em Êxodo 3:14. Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. Não era para falar de Moisés, o assunto não é Moisés hora nenhuma, o assunto é o grande eu sou. Eu sou o que sou, deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou, acabou o assunto. Disse Deus ainda mais, ele não para, ele continua. Sabe que Moisés uma hora vai entender? Assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus dos vossos antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou até vocês. Esse, pois, é o meu nome, com N maiúsculo, nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Não falou nada que Moisés queria ouvir. Não, Moisés, você é bom, cara, você consegue. Você tem que ler um livro de força interior, você tem que se conhecer mais, para você olhar para dentro e conseguir autoajuda. Gente, a gente não precisa de autoajuda, a gente precisa de ajuda do alto, é diferente. Tudo tem a ver com ele, não tem a ver com a gente, tem a ver com ele. A gente só precisa entender isso e fluir naquilo que Deus tem na nossa vida. A segunda conclusão que a gente tira a respeito disso é os dons de Deus, é que os dons vindos de Deus não tem a ver com a nossa virtude. O cara é virtuoso e recebeu tal dom, ele está pronto. Não tem a ver com a nossa virtude ou maturidade. Eles vêm do próprio Deus a despeito de nós, não a respeito de nós, a despeito de nós. O Senhor nos concede dons espirituais, ou seja, tudo pela sua graça, pela sua virtude, é tudo por causa dele, né? Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não se encontra mudança nem sombra de variação. Vem dele, independe da gente, por assim dizer. O que importa é você ser um cristão, um servo, ter um coração em servi-lo. Deus, ele concede dons, alguns dons naturais, dons espirituais, dons ministeriais, dons de vários tipos, né? Estou citando muito aqui os espirituais porque é o que está em alta na carta, mas dons de vários tipos que nós somos usados por Deus em várias e diversas áreas dentro da igreja e fora da igreja, não é verdade?
Então a obra de Deus tem que acontecer, essa é a questão. Vidas têm que ser salvas, e o reino tem que andar, e os propósitos eternos de Deus têm que fluir. Sejam pessoas mega maduras na igreja X ou não, sejam pessoas super, que tem aquele nível de entendimento, sabedoria ali na igreja Y, ou que não tem tanta sabedoria assim. O reino tem que acontecer, as vidas têm que ser salvas. Então vai acontecer, e o Espírito Santo vai mover em meio àqueles sábios lá daquela igreja, e em meio àqueles cabeça dura daquela outra igreja. E tem alguns sábios e outros cabeça dura, e tem alguns X e Y moldados a tal nível de crescimento. Estamos tudo junto e misturado, um barco só, todo mundo salvo pela graça, todo mundo com dons pela graça, ninguém merece absolutamente nada. Claro que Deus quer que a gente cresça em maturidade, em conhecimento, até o nível da varonilidade de Cristo. Ele quer isso sim, quer nos amadurecer, mas Ele nos usa desde o começo da caminhada, como foi com a mulher samaritana, assim que ela viu ele, você, vejo que és profeta e tal, vai lá e fala o que você viu. Ela pregou para Samaria, que odiava os judeus, e falou, ele sabe tudo de mim, falou minha vida toda, e converteu Samaria. O outro endemoniado converteu Decápolis, o cara acabou de converter, Jesus tirou o demônio dele e tal, e ele vai lá e prega, deixa eu te seguir, não, vai falar os seus, e pregou para Decápolis, 10 cidades, pregou para 10 cidades, ganhando para Cristo. Um endemoniado. Qual seminário que ele fez? Alguém lembra? Está na Bíblia. Nenhum, ele só tirou o demônio dele, foi lá e pregou e ganhou várias almas. Mateus, dos 12 discípulos, o mais pecador, segundo o entendimento daquela época, porque o que ele fazia ali era o pior possível, cobrador de impostos, Ele traiu a religião, ele traiu os judeus. Um cobrador de impostos é tido assim. E logo ele, assim que ele converte, ele faz a famosa festa de Mateus, que ele chama os pecadores, com a estratégia que de Jesus estaria na festa e ganharia esse povo. Então, está vendo? Desde o começo da nossa caminhada, a gente já pode ser usado por Deus. Sim. Não dá para falar que é todos, mas que existia muito isso na época, existia. Como hoje, coincidência, Então, a pessoa que mexe com dinheiro é terrível. A grande questão não é a corrupção que está aí por trás. Sim, tem corrupção, tanto é que toda hora vai falar, para ser correto, o cara vai lá, Zaqueu quer devolver tudo do que tinha defraudado, devolver 4 vezes mais e tal, dar aos pobres. Então você vê que tinha esse lance sim, mas a grande questão é que eles eram contrários dos zelotes. Os zelotes eram os judeus que eram zelosos pelo judaísmo, independente de estarem sendo dominados por aqueles grandes impérios que vieram, desde Babilônia, os persas, gregos, romanos e tal. Não importa quem domina a gente, nós somos judeus, e um dia nós vamos acabar com esses caras, nós vamos crescer e nós vamos ser libertos. Nós somos os judeus, filhos de Deus, zelotes. E tinha aqueles que aceitavam a cultura que estava engolindo eles, seja a cultura babilônica, síria, grega, romana, Então eles ficavam nessa época helenizados, que é a cultura helênica, a cultura grega. Quem ficava helenizado é o judeu que aceita as características e culturas gregas, era menosprezado, pior do que a pior escória, era considerado o pior possível. Traidores. Argentina. Tô zoando. Peso, isso mesmo, traição. Pagando imposto para os caras, quem está me cobrando, um próprio judeu está trabalhando para eles, era um disparate. Então é isso, é tudo pela graça, irmãos, tudo pela graça, não é pelas obras, Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por meio de obras, para que ninguém se glorie. Tudo pela graça, tudo pelo merecimento da virtude da obra de Cristo. Mateus 7,21 não deixa a gente errar também, vai mostrar que não é obras, fala nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, dará o reino de Deus. Toda vez que se repete uma palavra
na Bíblia é hipérbole, porque no grego, no hebraico, não tem grandão, não tem esse aumento que a gente coloca no português. Então eles repetem 2 vezes a palavra para enfatizar, entendeu? Então nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, realmente admite como Senhor. Nossa, que firme, hein? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Aí fala assim, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, fizemos milagres em teu nome, expulsamos enfermos e curamos demônios. Obras, hein? Que crente, que cristão. O que eu falei? Expulsamos enfermos? Eu não aceito enfermo nessa igreja, não. Tá doente? Pode sair. Não. Expulsamos demônios e curamos enfermos. Vou falar pro pastor Roberto que você está expulsando enfermos, tá, Bruno? Da igreja. O cara chega, cara, aqui não aceita esse tipo de gente, não, que é só pessoa bacana. Vou falar para ele. Então, eles fizeram grandes obras, que chique, hein? Que os caras espirituais, que os caras cheios de poder, que cheios de dom. Como continua o texto? Mas eu vos direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, e vão para o inferno eterno. E nunca vos conheci no original, eu nunca tive intimidade com vocês. Então, pessoas que Deus deu o dom, e a gente vai ser cobrado. Lembra a parábola dos talentos? Quantos dons você recebeu? Cada um recebeu conforme tinha capacidade de gerenciar. 1, 5, 10, vai ser cobrado. Então, Deus deu o dom, vai ser cobrado, né? Isso não quer dizer que a pessoa tem aprovação. Outro grande erro, especialmente com jovens, mas não é só com jovens, não, é com todo mundo. A pessoa que está fluindo em algum dom, que está sendo usado por Deus, tá em obras do reino e papapá, popopó, a pessoa acha que é aprovada por Deus. Não é aprovado. Não quer dizer que você está salvando 1000 que você vai ser salvo também. Então, a gente tem que ter muito temor a Deus, muito temor a Deus, estar em Cristo de verdade e não olhar o cisco no olho do próximo, olhar a trave que está na frente do nosso olho, ver a nossa salvação primeiro. Será que a gente está bem em Cristo? Uma autoanálise junto com o Espírito Santo primeiro, para aí, como Paulo fala, para que quando eu pregar eu mesmo não seja condenado. Ele tinha isso muito em mente. Então as pessoas confundem a aprovação de Deus com maturidade cristã, com salvação. Nenhum desses 3 pontos é contemplado por ter dom. Você não tem aprovação de Deus, ou maturidade cristã, ou salvação. Tem pessoas que Deus deu o dom, a pessoa estava fluindo em Cristo, a pessoa aceitou Jesus em um certo momento, mas totalmente se desviou, totalmente, e está usando aquele dom para enriquecimento, está usando aquele dom de forma errada para a própria glória. Muita gente usa o dom para a própria glória. Deus chama isso de iniquidade. É claro que a pessoa pode se arrepender, amém? Deus não fica tirando o nome do livro da vida e recolocando de novo, coloca e tira, não é isso. Mas até o fim da sua vida você tem que confirmar a aliança. A pessoa que se desviou, ela tem até o fim da vida para ela voltar para o Senhor, né? Mas se ela permanecer no erro e no pecado até o fim, ela saiu da aliança de Cristo. E como eu ensinei muito em Apocalipse, aqui a gente gastou umas horas, né, mostrando em vários textos que a gente perde a salvação sim, um dia adquirida. Fala lá que eu tirarei de vocês a coroa da vida, aqueles que ficarem firmes até o fim, esses é que serão salvos. Então tem vários textos assim, sem parábolas, sem, muito retos, que mostram isso. Sim. Uma coisa é sustento e salário, e se nós entendermos também aquela passagem que diz que o Senhor cuida de todas as necessidades. Então, a gente, sim, se você foi chamado para trabalhar na obra, Deus te levantou alguma coisa, você pode sim ter o seu sustento baseado, naquilo que você serve ao Senhor. E o que o pastor Luiz está dizendo é de riquezas ilícitas, pessoas que usam o nome do Senhor, o reino, para enriquecer, para depilar ou aquilo que é o reino, aquilo que às vezes da obra do Senhor, coisas que vão ser usadas para a obra do Senhor. Pessoa ir lá e tirar. Verdade, tem que ter equilíbrio aí. Uma coisa é o ganho
que é digno. Outra coisa é a pessoa querer enriquecer e não está mais com seu coração e sua mente na obra, nas almas, nas vidas, em lavar os pés. Não está mais, já está no que ele pode crescer, no que ele pode ser. Igual o caso de um egocentrismo, isso mesmo. O caso de um seminarista aí, um amado aí ele falava, não, o meu propósito é o seguinte, eu vou fazer o seminário, aí eu vou virar pastor, eu vou mudar para alguma cidade de interior, aí eu vou abrir uma igreja, vou ficar bem conhecido, vou me candidatar para política, ali eu vou ter bastante visibilidade e vou fazer minha vida ali, né? Adivinha se ele continuou cristão sequer, depois que formou o seminário. Então assim, a pessoa já vai com o coração todo errado. A Bíblia diz que nós somos como fumaça, que hoje está aqui, amanhã se dissipa. Não diga você, irei a tal cidade e farei comércio e ganharei isso. Vocês não sabem. Diga, se Deus quiser, acontecerá isso e aquilo. É um texto simples, ele podia ter lido só esse texto, queria acabar com toda a estrutura de vida dele, mas acho que ele não leu, então leu e passou direto. Então a gente tem que ter consciência de reino. Eu vou dar 2 exemplos pessoais de que eu vi na prática esse texto que me assustava muito. Mateus 7, 21 a 24, que eu citei aqui para vocês, que é pessoas que, usadas por Deus, expulsou, não enfermos, mas demônios, né? E curou enfermos, e sinais e maravilhas, e a pessoa vai para o inferno. Deus vira para essa pessoa e fala, nunca te conheci, apartai-vos de mim, você que pratica iniquidade. Eu admito que esse texto é muito forte para mim. Ele é até hoje, é um texto forte, mas eu ficava encucado, falando, mas como? Mas não pode um nível de cristão assim? Não pode, mas como? E eu não entendia. Uma vez eu estava indo para São Paulo e eu fui orando, pedindo para Deus uma direção na minha vida. E eu falei, foi a primeira vez que eu falei com Deus, levanta um profeta para falar comigo, porque eu não sou muito disso, até hoje não sou. Mas se Deus quiser usar algum profeta para falar comigo, amém, eu sou totalmente aberto, né? Mas acho que a gente tem que procurar na palavra, né? E não procurar profetadas e profecias e tal. Mas eu pedi, Deus, usa alguém de lá, vou saber que não conhece minha vida, não sabe nada de mim, usa alguém para falar comigo. Eu ia em algumas igrejas lá e tal, né? Usa alguém para falar comigo e tudo mais. Eu estava indo a trabalho, mas eu conheci um cara de lá, que foi o cara que me ganhou para Jesus, lá de São Paulo, e normalmente lá eu encontrava pessoas de Deus, ia na igreja e tal. Então, na hora que eu chego lá, primeiro dia, eu já chego na casa dele, o cunhado dele tá lá, ele vira aqui, ó, você perguntou para Deus isso da sua vida, e tá mandando te dizer assim. Você perguntou assim, né? Exatamente, do jeitinho que eu perguntei no carro, sozinho na viagem. Ele me respondeu, me deu a direção certinha da minha vida até hoje. É um negócio muito doido que Deus faz. E claro que foi, né, a gente busca confirmação, a gente não sai ouvindo tudo loucamente, confirmação de Deus, mas foi muito específico, foi uma profecia muito reta, muito específica, falou-lhe tudo que eu perguntei, deu uma direção linda e confirmou com tudo que Deus falava no meu coração. Aí eu falei depois com esse amigo meu, cara, que bênção, esse homem de Deus e tal. Ele falou, cara, se eu te contar, você não acredita não, como é que são as coisas de Deus. Esse cara é totalmente desviado, vive com prostitutas, vive com cigarro, bebedeira, cachaça, é um cara totalmente derramado. Onde é que ele vai, Deus usa ele. Onde é que ele vai, o dom da profecia não sai. Ele é muito cheio dos dons, muito cheio do que Deus tem na vida dele, do propósito dos dons, mas totalmente desviado, e tem muito tempo já. Olha pra você ver. Aí que eu veio na hora Mateus 7,21 na minha mente. Falei, cara, isso existe na prática, não é falar, se existe mesmo. Como que pode? Outra conclusão que a gente tira, Deus não tira o dom. Tudo que eu estou falando, ele não tem aprovação. Talvez ele pode perder a salvação, ser retirado da coroa dele, se ele não converter até o fim, né? Mas ele é usado nos dons. Eu conheço também uma outra pessoa que converteu, batizou e tem o dom também de profecia, intercessão poderosa, mas a pessoa nem vai muito na igreja, não gosta, nunca serviu em obra nenhuma, não quer servir, não quer, fuma, fala muito palavrão, vive uma vida, uma cosmovisão mais mundana do que cristã, e o dom não sai. Vira e mexe, Deus usa a pessoa nos dons. Então é impressionante, se é pra gente aprender um pouquinho mais, né? Tirar isso tira toda a nossa glória, tá vendo? Tá esvaindo todo o nosso louvor, toda a nossa glória tá indo embora. Por quê? Não é a gente tem muita mania, irmãos, muita mania de ver a pessoa com dons e falar, uau, que homem de Deus, esse cara deve jejuar 40 dias e 40 noites por mês,
né? E, gente, é Deus, é a graça, é a misericórdia em cima de nós, pobres, cegos e nus, é a misericórdia. Então a gente tem que se esvair disso, tem que sair, tem que ir saindo, tem que ir tirando. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Talento, toma cuidado com essa palavra, porque na Bíblia a gente lê ela e ela foi traduzida. Porque tem texto que fala Deus deu tantos talentos, não tem? Para um, tantos talentos para outro. Está falando de talento, é uma moeda, é uma forma de pagamento. Aí o tradutor, ele não foi muito feliz em colocar talento, porque em português talento é dons e habilidades, aí confunde tudo. Pode ser usado para esse entendimento, mas talento é uma forma de pagamento, uma quantidade de gramas de ouro, né? Ou prata, ou o que quer que seja, mas é irrevogável. Dons que, Romanos 11, 29. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Agora, se quiser dar outro nome para dons e tal, a gente entendeu? Talento, dom, habilidade, algo que veio de Deus. Lembrando que Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não se encontra mudança nem sombra de variação. Vem dele e é irrevogável. É irrevogável. Eu não sei se eu fiz umas 10 perguntinhas para vocês lá embaixo, tá? Então a gente vê isso em tudo, com Abraão, Isaac e Jacó, com Israel, que pecaram demais, ele não volta atrás da promessa, nos dons, Mateus 7,7, tudo a gente vê isso. Isso. Agora, serviço, compensação, né? Eu estou aqui servindo, Entendi. Mas eu sou inapropriada, eu não venho, eu sou uma pessoa negligente, Deus vai levantar outra. Sim. Né? É. Então, nesse sentido, sim, né? Mas o sentido que o pastor está falando mesmo é algo que Deus deu para mim, independente de quem quer que eu venha me tornar. Eu nunca vou perder. Ainda que eu tenha um dom de profetizar, né? Mesmo que eu tenha um dom, mas eu não venho, eu não me coloco à disposição da igreja, caso, independente de qualquer igreja de Cristo. Aí eu sou negligente, Deus vai levantar o problema, mas eu continuo ao meu dom. Eu só parei de ser usado porque eu não tenho recurso. É isso mesmo, o dom não sai. Deixa eu só dar uma palavrinha aqui, eu vou escutar, tá, irmã? O dom não sai, o propósito, né, o chamado, mas isso acontece, eu vejo isso como muito natural, acho muito natural. Provérbios 18:9 fala que aquele que faz a obra relaxadamente é como irmão desperdiçador. Deus não gosta de fazer a obra relaxadamente. Então é natural que a própria pessoa saia na sua consciência com o Espírito Santo, ou que realmente o Senhor afaste ela para um tratamento, como foi o caso do irmão Luciano Subirá, que é tão bênção, né? Estava fluindo no ministério bombástico e Deus retirou ele, e depois revelou que eu retirei você para tratar seu caráter, porque o seu ministério estava crescendo de uma velocidade que eu não tinha tempo para te tratar. Então, você está vendo que não é por maldade, é porque Deus, Ele quer, o nosso mente tem que ser moldável, tem que ser tratado, e Deus tinha algo para ele grande demais, que ele ia cair no orgulho, na vaidade, precisava tratar ele primeiro. Então Deus tem essas coisas mesmo, né? A gente tem que ter essa consciência, eu acho muito natural. Tanto é que eu cheguei aqui num dos ministérios que eu estou colaborando, de muitos jovens, né? Só jovens, só mim mais novo. Aí na hora que eu cheguei, alguns olhavam para mim e falavam assim: não, tem que tirar um monte de pessoas, tem que tirar essas pessoas aqui tudo do ministério e tal, não faz nada, atrapalha. O outro vinha em mim: não, tem que tirar essas pessoas daqui do ministério e tal, eles atrapalham, não faz com zelo, não vem. Beleza, nós vamos expulsar ninguém, nós vamos tirar ninguém, não vamos ferir ninguém, nós vamos amar todo mundo. Só que eu vou fazer uma oração, e aí deixa Deus. Eu falei: Senhor, não é que eu estou fugindo de deixar de trabalhar com pessoas difíceis, não quero diminuir aquilo que Deus quer usar nas nossas vidas, né? Eu falei: Senhor, se for natural, se for da tua vontade,
Então traz as pessoas certas para estar aqui e tira as pessoas que naturalmente têm que sair. Talvez tenha que servir em outra área, talvez não é o momento, talvez está aí só por vaidade, porque quer estar à frente, né? Pessoas gostam de estar à frente, né? E naturalmente, eu fiz essa oração e Deus respondeu. Parece que infelizmente, né? Deus respondeu. E aí a gente ficou sem quase ninguém. Aí a peneira passou e só ficou uns 5 ou 6, né, dos 30 que tinha no ministério. E amém. Foi, tá vendo? Saiu natural, não sei o que a gente precisou expulsar ninguém. Ah, não, mas tira e tal. Aí as pessoas tiravam, pá, excluía assim. Aí vinha ferida, vinha guerra, vinha contenda. A pessoa até sai da igreja, né? Não expulsa ninguém, não tira ninguém, entendeu? Naturalmente a pessoa vai sair, mas ainda tem o dom e o chamado, isso é irrevogável. A pergunta da irmã? Não quer dizer que no final a pessoa será cobrada pelo dom e a igreja. É. No julgamento final, Deus vai dar mais resultado. É. E na obra, independente, são duas coisas que acontecem. O quê? A obra e a pessoa. Sim. É interessante quando... Juntos, porém, assim, é um paralelo. Sim, sim. É igual quando Deus fala com Caim e Abel. Deus aceitou... Caim matou Abel. Então, ó, Abel e sua oferta e rejeitou Caim e sua oferta. Tá vendo que ele associou Caim à oferta dele? Ele aceitou... ele associou. Só a gente também não esquecer que no quesito salvação, a gente, o servo de Deus, esse julgamento aí é para galardão, não é para salvação. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você vive nele, ponto final. Um quesito é salvação. Você está 100% até o fim da sua vida, independente da sua negligência na obra. Outra coisa é galardão. Então, até em Apocalipse eu vou ensinar isso. Existem 2 tipos de julgamento: o julgamento do trono branco, que é para o ímpio, e o tribunal de Cristo, que é para o justo. O tribunal de Cristo vem bem antes, acontece bem antes. Quando a igreja é arrebatada, tem o tribunal de Cristo. Eu já estou dando um spoiler aí para quem está fazendo o curso, que eu não devia ter falado, mas vem bem antes. E aí existe ali um julgamento para o cristão, e Paulo fala, eles vão passar como que pelo fogo, e suas obras serão julgadas, se é palha, feno, madeira, ou se é ouro, pedras preciosas. E ele vai passar como que pelo fogo, mesmo que seja só ele, sem obras, porque às vezes a obra dele foi para vanglória, foi para si próprio, foi para o dinheiro, alguma coisa, enfim, ele ama Jesus, ele quer Jesus, mas ele errou nas obras, fez relaxadamente, saiu do ministério, largou, enfim, vai ser julgado a sua obra, para galardão, não para salvação. É salvo pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por meio de obras. Então obra tem nada a ver com salvação. Você está salvo e julgamento e tribunal de Cristo, para galardão. O outro está condenado independente das obras. Diga totalmente o contrário, ele vem cheio de obras. O Espírito ele chega cheio de cesta básica, cheio de obras boas, né? Mas ele não passa nem pela salvação, quanto mais ter galardão. Por muito tempo. Sim. 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 Pois é. Ele poderia ter convertido até o final, né? Ele poderia ter mudado também. Deus tirou ali para dele o reinado, mas ele poderia ter se humilhado perante Deus e falado: quer saber, mereci mesmo, Deus é justo,
e mudado e ser levantado por Deus depois. Tem misericórdia. Mais 15 anos. Sim. E tá aí a pessoa que ela tá uma pessoa convertida, mas ela se converteu com certeza necessitada de um dom de revelação. Porque é igual essas pessoas, os cantores, seculares. Nossa, gente, não tá sendo se fosse. Aham. Gente, quando eu escuto Marisa Monte, eu falo assim, Senhor, dá para quantas pessoas que eu ia levar para a igreja? É a graça comum, né? Graça comum, Deus soprou nas narinas do ser humano, então todo mundo carrega uma. Estava até fazendo um estudo sobre isso, os teólogos gostam de falar isso, todo mundo carrega uma, que seja uma partícula da benevolência de Deus. Afinal de contas, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Por exemplo, quando você vê uma pessoa, você fala, gente, que pessoa importantíssima, é o nome do conhecimento. Sim. Então, como nós somos gerados em Deus, todos nós É. somos a essência de Deus. Mas nem todos vão confessar É. o Senhor. Mas todo mundo, do mundo inteiro. Em tese glorifica Deus, né? A pessoa pode entregar essa glória a Deus ou reter para ela, mas na verdade está todo mundo glorificando a Deus, porque é Deus que fez. Então um passarinho que voa glorifica a Deus, porque Deus que criou, Deus que fez ele para voar. Na hora que cumpriu o propósito, o Criador é glorificado. Por isso que Salmo 150, versículo 6 fala: todo ser que respira, adora o Senhor. Todo ser que respira, né? Então vamos lá. 1 Coríntios 1:10. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de que cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, né? Eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Interessante, né? Paulo e Sóstenes aqui dando uma resposta aos erros doutrinários, como eu falei. Aí agora a gente já começa a ver a carnalidade do pessoal, divisões. Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, né, que é Pedro, e aqui ele começa a mostrar o erro dos coríntios. Ele só pôde, primeira coisa que eu quero dizer, ele só pôde dar essa exortação, trazer o crescimento para a igreja, trazer o conserto, trazer aqui a clareza, e esses escritos chegaram para a humanidade inteira, porque alguém da casa de Cloe relatou. Então isso aqui mostra como que a gente deve ter fidelidade ao reino, né? Algumas coisas, não estou dizendo tudo, algumas coisas você é pastor, você é líder daquele ministério, às vezes pode corrigir, pode fazer e corrigir, mas algumas coisas que está talvez acima da sua alçada, por assim dizer, deveria ser passado para o seu pastor, para ele corrigir, como Jetro aconselhou Moisés: levanta homens para cuidar de 100, de 50, de 5, eles vão resolver as coisas mais tranquilas. O que for de maior intensidade, o que for mais difícil, traz até você. Então algumas coisas é para trazer, não é para levar para o pastor. Tem coisa que eu vivo para o pastor e falo, tem coisa que ele dá para a gente a autoridade de resolver. Agora tem outras coisas mais pesadas que eu viro e falo: pastor, isso, que tal essa decisão, o que o senhor acha? Entendeu? Porque eu julgo que tem que passar por ele,
Não é algo simples que eu resolvo aqui, da comunicação, vamos fazer assim, tal pessoa vai para tal escala, vamos para... Não, é algo um pouco mais... Então a gente tem que ter essa consciência para crescimento de reino. Diferente de pessoas que vão com o coração totalmente errado, essas pessoas da casa de Chloe foram com o coração no lugar certo, um coração em Cristo, um coração em reino, um coração em melhora, em desenvolvimento. Algumas pessoas vêm com o coração, na hora de falar, de intercessoca. Conhecem esse termo? Eu estou te falando, é para a gente orar, né? Então, é intercessoca, né? Não é fofoca, é intercessoca. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado e cuidar do nosso coração naquilo que a gente sai falando, né? Não vou entrar aqui nas coisas de jovens, não, senão vocês enfim, vocês vão se desviar, boa. Aí teve um grupinho de jovens falando muito mal de um outro jovem. Aí um dos que estava no grupinho foi lá relatar para crescimento do reino, relatou para esse jovem que foi ofendido e não para o pastor. E aí esse jovem foi ofendido, ficou o bicho e tal, e socos, rabo de arraia, guerra, chute, boxe e tal, e por aí vai. Então, a gente tem que ter consciência para quem que a gente está falando as coisas e para qual propósito. Para qual propósito, né? O Espírito Santo vai te falar. Você não precisa toda vez ligar para a pastora Shiren, ligar para a pastora Silvinha, ligar para alguém para falar, será que eu devo comunicar isso aqui assim, assim, assado? Pode deixar, se você é cheio de Espírito, o Espírito Santo vai te direcionar aquilo que você deve relatar para o pastor, relatar para a pessoa apropriada para lidar com a situação da melhor forma, com amor e com crescimento de reino, não para machucar mais gente. Não, mas eu falei para ele, e aí a guerra se instaurou. Então, jovem é assim mesmo. E a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com essas coisas, né? Então, havia muita divisão, né? Eles fizeram chapas ali, chapas eleitorais, e alguns votaram em Paulo, outros em Apolo, em Cefas, cada um ficou com seu político preferido. Então, divisão na igreja, amados, isso tira o cinto da realidade da igreja, que é a comunhão. Tira o centro de Deus, que é amor, comunhão e unidade. Acaba. Então não pode haver divisão. Não pode haver divisão na igreja. A gente pode se apegar mais a alguém, isso é totalmente natural. Totalmente natural. Afinidade, até porque a Bíblia ensina isso. Ensina isso. Quando Moisés não dava conta de todo mundo, falou, levanta líderes. E esse líder vai ficar com 5 vão ficar mais próximo desse. Esse líder com 50, esse líder com 100. Então, isso é bíblico. Em contrapartida, isso aqui não é, tá vendo que a gente tem que ter um equilíbrio? Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro. Então tem que haver um equilíbrio, para ao mesmo tempo você pode ter uma pessoa de mais afinidade, um discipulador, ou como queira chamar, ao mesmo tempo, unidade, né? Eu falo muito dos jovens que eu lido com eles, e muitas vezes os jovens chegam em mim, como chegam no outro, pastor chega no outro e fala assim, não, então, você está me discipulando, que eu estou assim, do seu discipulado, o que você falar para mim, beleza, o que o outro falar, eu não quero nem saber. Não, nós somos um só corpo. Se tiver alguma divisão, se tiver alguma divisão de pensamento entre eu e o pastor Breno, o pastor David, nós somos 3 pastores de igual nível com os jovens. Ninguém é líder da juventude. E é o pastor Roberto. Aham. Ou então, se ele falou, olha, eu quero ouvir o que ele falou. Não entrou em conflito. Tá certo, assim. Porque a gente tem que ter sabedoria, né? Sim, Sabedoria. Na hora. E os jovens, eles têm um pouquinho de dificuldade, eu falo com conhecimento de casa, porque eu sou mãe de jovens. Tem mais quase jovens alunos, né? Eles vão fazer 20 anos. Então, eles têm um pouquinho de dificuldade. Como eu também fui criada pela minha mãe, eles nasceram e sempre ligados, eu sou uma solteira. Então, existem essas hierarquias, né? Eles falam com a minha mãe primeiro para depois falar comigo. Então, existe tudo isso.
Eu vejo assim, uma certa dificuldade em termos da gente entender. Eu acho que tem muito a ver com a questão cultural. Sim. Então, por exemplo, assim, Criação. é muito diferente quando a gente pega para entender, quando Paulo fala aqui da questão dos judeus, tem essa questão hierárquica muito acirrada dentro do DNA deles. Sim. Nós, brasileiros, não precisa, é incrível, nós não conseguimos Desorganizados. entender a similaridade, por exemplo, um exemplo, só para poder jogar mais. Quando Cristo fala casamento da igreja de foi, para a gente é difícil, nós brasileiros, entendermos essa questão do judeu. Como que ele joga isso? Para os judeus, isso tem sido uma coisa muito diferente da nossa cultura. E nós brasileiros temos isso muito relaxado, solto. Então, eu vejo isso aqui, essa questão hierárquica, Sim. e esses conflitos dentro da igreja, eu vejo isso muito dessa forma. Então, a Cultura, gente, sim. como que o militarismo, ele tem uma disciplina, ele era isso mesmo para eles, é muito importante. Já o civil, ele já não tem isso tão claro. E aí, esse conflito, ele se torna subjetivo. E eu acho que quando a igreja não ensina isso, no sentido da pessoa entender, realmente. Você citou algo muito importante, que é o militarismo, porque a Bíblia nos chama de exército, né? O Senhor dos exércitos, tem os exércitos celestiais, anjos e exército. E lá eles vão passar por isso, porque cada batalhão, cada pelotão, cada grupo pequeno tem o seu sargento, sei lá qual que é a nomenclatura, e eles obedecem a esse sargento, mas isso não enobria a mente deles para os outros capitões e majores e os companheiros, não enobria. Agora o cristão é enubriado. Ele tem alguém que está acima dele, por assim dizer, em quesito de pastoreio e tal, autoridade, submissão, enubria a mente dele para o resto. Ele não consegue enxergar o todo, nem os irmãos, nem a comunhão, nem os outros líderes. Então, Ele se revolta contra a criança. A gente também que a nossa cultura, ela é rebelde. sim, nossa cultura é... Então, aí, obedecer a palavra de Deus e entender que os nossos líderes estão sobre nós, imagina, um grande abismo. Isso mesmo. Glória a Deus. É cultura, tudo a ver, cultura mesmo. Cultura, entendimento, criação, cosmovisão, tudo a ver. Então, avançando a sabedoria de Deus. Agora a gente está aqui no versículo 18 a 31. Ainda no capítulo 1. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos. Está chamando eles de meia boca, estou brincando, mas você viu que, né, vocês não são os poderosos, os políticos, os grandes, pessoas humildes normalmente, olha só, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Tremendo texto, né? Tremendo. Ele continua nessa linha de tirar a glória, tá vendo? De retirar a glória do homem e entregar a Deus, como ele falou, se é de Paulo, se é de Apolo, isso é o que? Idolatria humana. Idolatrar um pastor, idolatrar um homem, eu sou dele, esse cara é o cara, né? E a gente tem que amar, respeitar, honrar. Existe hierarquia, sim, é bíblica, existe no céu, no inferno e na terra, hierarquia, né? Mas ter o entendimento de não idolatrar e dar toda a glória a Deus, o tempo todo vem tocando nisso. E aqui ele continua, aquele que é sábio por si mesmo e se acha glorioso, não recebeu a revelação de Deus, não recebeu a revelação que é para quem tem o coração contrito, que é para os humildes. Vocês não são de nobre nascença, como é que ele fala com eles? Vocês não são grandes e poderosos, olha quem que Deus chamou, olha a turma que Deus chamou, pessoas normais, os humildes. Não é que ele não gosta de rico, é porque normalmente o cara que se colocou de coração duro, o cara se colocou de coração enrijecido e que dá glória para si mesmo e que não aceita dar glória para Deus, né? Não é Deus, a culpa sempre é do homem, sempre o homem que é duro de coração para aceitar que a gente nasceu para glorificar, a gente nasceu para dar glória, a gente foi criado para glorificar o Criador, não para receber glória. Todo imperador que recebeu glória, olha como é que o homem não foi construído para isso. Pega um celular, em vez de usar o martelo, bater o prego, usa o celular, faz esse teste na sua casa hoje, depois você me fala o resultado, na próxima aula, bate com tudo, você me fala o resultado, vai dar errado. Quando o homem recebe glória, é a mesma coisa, é um celular batendo no prego, dá errado. Eu vi um estudo sobre história, em que todos aqueles que receberam glória, pompa e poder, ficaram loucos. Isso foi muito comum em alguns tempos da Grécia, que às vezes quem subia no poder era um general, era alguém do exército, alguém ali com algum poder de influência, especialmente de exército, que era tudo naquela época. Nem sempre era aquele nobre de nascença, tinha muito isso. Então a pessoa normalmente era uma pessoa muito sábia, muito centrada, muito benquista, muito correta. Quando ela chegava no poder, ficava totalmente biruta, totalmente louca. Isso é a história da humanidade. Então o poder colocado dentro do homem dá errado. É você pôr água em vez de gasolina no carro, dá errado, quebra tudo. Nunca foi gentil, é isso mesmo. É isso aí. Então Deus confunde mesmo. Adão e Eva tentando receber glória. A glória, querendo a glória de Deus. A queda, né, Lúcifer? Aos humildes. É vanglória. Perdeu. É vanglória. Anulando. E até a hora que o pastor Luiz trouxe esse exemplo, senhora, não
você captou bem, porque tinha autocomiseração. Sim, era uma pessoa movida por elogios. Você captou bem, psicóloga, né? Sim, você era uma pessoa que movida por elogios, por enaltecimento. E receber alguma glória, sendo as atenções. Isso é terrível para nós, enquanto nessa questão de nós colocarmos diante de Deus a glória para Ele. Porque às vezes eu falo assim, eu não sou como vocês, tem tanta capacidade de lá na frente. Mas aí eu digo, Gente, a vanglória é muito surreal. Sabia que a timidez, em algum nível, ela é soberba? A timidez, porque... a timidez é totalmente soberba. Porque quem não é tímido se esconde. É. E o tímido, ele finge que é tímido porque na verdade ele não quer se saber. Que as pessoas vão ver minhas falhas. Vão ver. Eu tô. Não vê a minha meleca. Se expõe. Eu expulso o enfermo da igreja. Curo o demônio. Vem cá, demônio bom. Perfeito. E ele continua. É isso mesmo, é isso. Drummond Lacerda, ele fala uma frase exatamente no que você falou. Você não quer que ri de mim, né? Que ele fala assim, a humildade, normalmente a pessoa humilde, ela tem capacidade de rir de si mesma nos momentos de algum erro, de alguma falha e tal, né? Então, assim, tá tão penetrado na gente a arrogância, essas coisas, que a gente tem que toda hora estar monitorando. Olha para você ver como é que a gente pega na timidez, como é que a gente pega em várias áreas, coisas que a gente traz de autocomiseração, a gente tenta trazer glória de alguma forma pra gente, né? Porque enquanto a pessoa está ali sentada, ela é super espiritual, ela é top. Você vai falar, uau! No dia que ela for muito exposta, vai ver nossas falhas. Se for ver o Gerry sobe toda hora no altar, o pastor Roberto, eu, o pastor Chile, vai ver nossos erros, vai ver nossas falhas, vai ver que a gente não é assim lá grandes coisas. Então, com o tempo, isso vai vendo quem a pessoa é de verdade. Especialmente se andar perto, piorou, porque aí você vê conhecer a pessoa pela pregação, uma coisa, pela convivência é outra. Então, e o pastor que é pastor mesmo tem que conviver. Aí não quer conversar, só quer pregar, já que os pastores que pregam, ninguém toca no ungido do Senhor, ele logo se esconde e vai para lá, é só o preletor, é só o conferencista, é o coach, é o conferencista, ele vai e derrama aquela sabedoria e vaza, para não chegar perto, para não descobrir que a glória já saiu de Moisés, né? Então a gente tem que se quebrantar. Mas por que fala aqui, estou finalizando, o tempo está acabando, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, e foi exatamente, chegou primeiro ali para os judeus, né, e logo na sequência para os gregos, que era a classe dominante, o império dominante na época. É escândalo para os judeus porque eles esperavam um rei poderoso político entrando num cavalo branco em Jerusalém, e não um arrebentado num jumentinho vindo sofrer e morrer numa cruz. Escândalo para aquilo que eles esperavam, né? Não vou entrar nisso, mas Subirá, ele fala muito disso
né, no agir invisível de Deus. A gente já tem uma pré-programação na nossa mente de como devem ser as coisas. E o ruim disso, dentre várias coisas que tem de ruim, é você não viver a vontade absoluta de Deus que está escrita como Ele vai fazer. Porque quando chega a forma de Deus, fala, não é de Deus, porque a forma certa é assim, assim, assim. Então, como não aconteceu assim, 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 não é de Deus. Por isso que os judeus não aceitaram Jesus. Eles tinham um módulo pronto e preparado. Já sabiam, os judeus já sabem até hoje, os não cristãos, como que viria o Messias. Só que é raro. Aí quando o Messias chegou de uma forma que não era a que eles escolheram, mas a que Deus escolheu, foi de forma alguma. Isso eu não aceito. Isso eu não aceito. Então, é escândalo para os judeus. E para os gregos é loucura por causa do gnosticismo, era a cosmovisão de época. O gnóstico, ele crê que o corpo físico só serve para pecar. A salvação vem pelo acúmulo de conhecimento, do logos e tal. Então eles eram sábios, estudiosos, filósofos, e achavam que ia ter um certo tipo de redenção no fim da vida por causa dessa sabedoria e o acúmulo dela. Então quem era erudito era salvo, e a plebe ia ser morta e ia para o inferno ou sei lá o que. Então, nesse entendimento falho, por isso que eles viviam um alto nível de pecado. Você falar que grego é homossexual, por exemplo, é pleonasmo na época, porque é a mesma coisa. Os jovens já cresciam tendo relação primeiro com os rapazes que eles treinavam guerra para depois conhecer mulher na fase adulta. Então a cultura era outra e o pecado era totalmente aceito, porque o gnosticismo entende que a carne não converte, é feita para pecar. Você só vai ser salvo na mente. Olha que terrível, olha que cosmovisão, olha que cosmovisão. Aí quando vem o Deus vivo em corpo humano, disparate, loucura. Como que veio o Deus Santo num corpo? O corpo é feito para pecar, o corpo é feito para ser arrebentado e destruído e gozar de todos os prazeres da vida. Ele não tem nada com a salvação. E não é. Aí vem a doutrina toda de santificação, corpo, alma e espírito. Então por isso que é um disparate. Alguns que foram muito tocados pelo Espírito Santo tentaram arrumar um jeitinho brasileiro, né? Tentaram arrumar um jeitinho assim, tá bom, aceito Jesus, e Jesus é Deus, mas Ele não veio como corpo. Isso eu não posso aceitar. Ele era um fantasma, ele era um tipo de espectro. Isso foi muito falado. E é por isso que nas cartas de João, não só João, mas vários, vem falando assim, de forma muito taxativa. Aquele que não aceitar que Jesus Cristo veio em corpo é maldito. Já parou para meditar nisso? Por que tanta ênfase nisso? E daí se veio em corpo, se não veio, é por causa do gnosticismo, né? Se você dizer que Jesus não veio em corpo, você é maldito, você não é da fé. Tem que vir em corpo. É porque para salvar... para se assemelhar aos humanos e salvar os humanos, ele tinha que vir como humano, mas ele tinha que ser Deus também, né? Então totalmente Deus, totalmente homem, né? Por isso que fala em 1 Timóteo 2,5, só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Já reparou nesse texto? O homem, enfatiza. Por quê? Porque tem que ser humano para salvar o humano, tem que se assemelhar a nós para vir aqui salvar a gente. Uhum. Mas nós também temos Deus, né? Espírito Santo. Então nós também somos humanos e somos espiritual. Da mesma forma que Jesus era homem e era Deus, nós somos homens e temos Deus dentro de nós. Então dá sim para não pecar. Os atributos que precisamos ter faz parte da divindade dele. Sim, os atributos que não digam. Sim, João fala, aquele que é de Deus e não peca corriqueiramente. Tem outros sinônimos para a palavra corriqueiramente, sempre, em excesso, enfim. Mas essa palavra aqui é a palavra-chave. A gente vive uma vida buscando a santidade, e quando a gente erra, né, como diz Márcio Valadão, santo não é o que não peca, é aquele que busca não pecar, e quando ocorre, ele se lava no sangue de Jesus Cristo, né? Ele fala talvez com outras palavras, mas resumindo é isso, né? A gente vive uma vida de não pecar, a gente busca isso. Nós não somos pecadores. Muita gente gosta de falar, é uma falsa humildade, sou pecador. Tira isso do seu vocabulário, irmão. Você não é pecador, o pecador vai para o inferno, tá? Você não é pecador, você é santo. Você é lavado no sangue de Jesus, você peca. Eu vou te ensinar uma coisa, quer ver? Alguém aqui já fez pizza? Você é pizzaiolo, você tem uma empresa, certo? Uma pizzaria. Onde que fica a sua empresa?
Pois é, ela não tem pizzaria, tá vendo? Ela fez pizza, então é diferente. Por exemplo, eu já pesquei um peixe, pescava com meu pai na infância. Eu não sou pescador, é a mesma coisa. O pescador, ele vive da prática daquilo, ele é profissional. Eu só pesquei, eu não sou profissional. O pecador, ele vive na prática daquilo, é o prazer dele, é a vida dele, é o trabalho dele, ele vive para isso. Diferente de alguém que tem um erro, como que um tropeço, e ele quer mudar, metanoia, mudança de mente, quer mudar de percurso, não cometer aquilo de novo e se arrepender perante Deus daquilo que fez e se lavar no sangue de Jesus. Você só fez pizza, você não tem uma fábrica de pizza, ou não tem uma pizzaria, não, só fez uma vez. Então essa é a diferença, né? Então a gente não é pecador. Sim, a eterna batalha entre o corpo e o espírito, diz o apóstolo Paulo, né? Então 1 Coríntios 2, 1 a 5, só para a gente finalizar. Tem 2 minutos, eu ia ler esse texto aqui mesmo. Quantas horas? 27, aí tá vendo? Tenho tempo demais. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. E minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você viu que acompanha tudo que ele está ensinando até agora? Tira do homem, esvazia o homem, dá toda a glória a Deus. Não em poder da minha persuasão, das minhas palavras, da minha capacidade, mas em poder e dons espirituais de Deus. Continuando, eu vou terminar com esse texto aqui. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Está vendo, gente? Ele está na mesma linha da sabedoria humana sendo aniquilada. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Viu? Ninguém entendeu que era Jesus, ninguém entendeu o Senhor da glória, a mente humana não compreendeu. Olha o texto seguinte: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, a gente compreendeu que Jesus Cristo é o Senhor e o Filho de Deus. Aniquilou a inteligência humana, a sabedoria humana, e deu para o humilde que está com o Espírito Santo e pôde ter a revelação. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, legal. Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. De novo, é o Espírito que concede, não é sabedoria humana. Sabedoria humana é aniquilada, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Aniquilada toda sabedoria humana. Só Deus, só o Espírito Santo nos direciona e nos inspira a estar com Cristo. Vamos orar? Senhor e querido Pai, nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus, que essa palavra, que esses ensinos do Senhor tão ricos possam tocar os nossos corações, que nós possamos crescer no Senhor, crescer em Ti, no conhecimento da verdade e nos entregarmos cada vez mais a Ti, Senhor, que nós possamos verdadeiramente nos esvaziar para que toda glória, honra e louvor seja somente ao Senhor, entendendo que Tu és o Rei da glória e que pela Tua graça e misericórdia o Senhor nos deu salvação, dons espirituais, possibilidade de trabalhar na sua obra, mesmo não sendo dignos e não sendo merecedores e capazes. Tudo vem do Senhor, tudo vem pelo Senhor e tudo é para o Senhor. O teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês.